Olá, meu nome é Caio e hoje a aula será sobre a Era Napoleônica, ou período napoleônico. Esse curto período, que vai focar nessa figura histórica tão relevante, tão importante para a história mundial, não só europeia, mas mundial, mas também muito controverso, que a gente vai acabar analisando aí no futuro. Então, você provavelmente já deve ter ouvido falar sobre Napoleão, seja por aquela infame piada, de qual é a cor do cavalo branco de Napoleão, que, como nós percebemos aqui, de fato era branco, ou seja, pelo ponto que eu vou focar mais aqui nessa aula, que é o fato de Napoleão Bonaparte ter sido um grande líder francês e um grande militar, um grande general. E isso a gente vai analisar aí no futuro. Mas antes da gente entrar mais a fundo nesse tema, eu queria comentar, sobre quem era Napoleão antes de ele, e isso é um spoiler, se tornar em 1804 o imperador da França, Napoleão era um militar, um oficial militar de baixa patente, que vai acabar tendo vários sucessos e vai acabar se destacando muito ao longo da sua carreira. E isso vai se acentuar principalmente no início da Revolução Francesa. Então a gente vai ter que voltar um pouquinho na aula passada, de Revolução Francesa, em que estava acontecendo todo aquele processo, de jacobinos e girondinos, o rei sendo destituído, Luís XVI sendo destituído, para depois ser executado, na guilhotina. Mas, enquanto tudo isso estava acontecendo dentro da França, estava acontecendo guerras dentro da Europa, que partiam dos países absolutistas, que viam essa Revolução Francesa como uma ameaça mesmo, uma ameaça à sua estabilidade, à estabilidade de seus governos absolutistas, ou então no caso da Inglaterra, que não tinha um governo absolutista, mas um perigo para a sua hegemonia, para a sua força comercial e econômica. Depois a gente vai comentar mais sobre isso. Mas o que a gente tem que saber agora é que esses países estavam se unindo, nas chamadas coligações ou coalizões, para enfrentar a França e tentar acabar com essa revolução da França. E a França, obviamente, estava se defendendo desses ataques, com a chamada Guarda Nacional, como foi dito na aula passada. E um desses líderes militares era o próprio Napoleão Bonaparte. E nessas guerras, Napoleão acabou se destacando muito, porque ele era um grande estrategista, Ele era um grande general e ele conseguia feitos que as pessoas não imaginavam que ele iria conseguir. E ele estava tendo um sucesso muito grande nessas guerras. Só a título de curiosidade aqui, ele acabou ficando muito famoso principalmente na sua campanha na Itália, no norte da Itália, em que ele consegue vitórias assim mirabolantes que jamais esperavam que ele iria conseguir. E também ele chega a invadir o Egito, em que, apesar dele ter perdido, mas ele tem um sucesso assim bem grande também, outra vez inesperado. E todas essas vitórias, esse prestígio que Napoleão foi ganhando, fez com que se criasse, na figura dele um ideário de heroísmo, Ele começou a ser visto como um herói da França, tanto entre as camadas populares quanto na chamada alta burguesia, Napoleão, então, com esse sucesso, se torna um general, vai crescendo na hierarquia militar e vai ganhando todo esse prestígio e se tornando um herói francês, tá? Então, a gente já tem que começar pensando a era napoleônica, sabendo que Napoleão era um grande líder e considerado um herói na França. Então vamos pensar qual era a situação francesa, na época, enquanto Napoleão estava ganhando todo aquele prestígio
a gente tem que entender o que estava acontecendo na França, só fazer uma retomada breve, porque vocês já tiveram a aula da Revolução Francesa, né? E isso já foi dito com mais clareza e mais complexidade, né? Então o que a gente tem que saber é que estava acontecendo a Revolução Francesa, uma certa instabilidade estava sendo instaurada dentro da França, troca de governos, jacobinos, depois girondinos, a morte de Luís XVI, né, o fim da monarquia francesa, e essas guerras, né, que estavam acontecendo das coligações, né, dessa tentativa de invasão e tentativa de impedir a Revolução Francesa. E como vocês viram também, em determinado momento os girondinos vão tomar o poder e vão criar essa forma de governo que vai se chamar diretório, né? O diretório era uma forma de governo que existia uma espécie de conselho de girondinos, né, portanto membros da alta burguesia, né, pessoas ricas. Esse conselho que determinava as ações da França, determinava leis, determinava... Enfim, eram eles que estavam comandando o país na época, né? Só que várias das decisões desse governo não tinham cunho social, né? Eles eram focados apenas nos interesses da alta burguesia. E quais eram os interesses da alta burguesia, né? Eles estavam parando com reformas sociais que a Revolução tinha começado, né? Por exemplo, eles estabeleceram o voto censitário, eles acabaram com a reforma agrária que tinha sido iniciada pelos jacobinos, eles também não estavam mais congelando o preço do pão. Então, enfim, eles não tinham um governo focado na parcela popular, né, nos jacobinos, que os jacobinos representavam essa parcela popular, né, pela baixa burguesia, o sans-culotte, enfim. E começa a haver, então, por parte dessa classe popular, uma grande insatisfação, né? E isso vai fazer com que eles tomem medidas extremamente radicais contra esse governo diretório. Várias insurgências, várias revoltas começam a aparecer na França, aumentando ainda mais a instabilidade do governo, né? Que já estava instável, mas ele começa a ficar cada vez mais fraco, né? E a alta burguesia começa a perceber isso, né? Então, eles decidem apoiar um governo que fosse mais centralizado, né? Que tivesse a capacidade de estabilizar o país sob um comando forte, mais unificado, e que agradasse também o imaginário popular francês, né? Então, uma dessas opções que eles viram foi Napoleão Bonaparte, que era considerado por grande parte da população francesa como um herói nacional, um líder forte. E, enfim, vai ser nesse contexto que eles farão o que vai acontecer o golpe de 18 de Brumário, né? Em que Napoleão vai assumir, junto com outros dois cônsules, né? Que depois vai ser chamado de consulado, né? O governo do consulado. Esses dois cônsules a gente não precisa de saber o nome, até porque esses dois primeiros cônsules que vão entrar com Napoleão, eles vão sair logo depois, e vão entrar outros dois que também não vão fazer muita coisa, e a gente tem que focar principalmente no Napoleão, né? Então vai acontecer esse golpe, Napoleão vai assumir junto com esses dois cônsules e vai começar a era do chamado consulado. Pois bem, o período do consulado vai ser de grande importância para que Napoleão consiga se estabilizar no poder e consiga estabilizar a França como um todo, né? Como eu havia dito, ele vai entrar com outros dois cônsules, só que Napoleão acaba sendo o principal deles. Todas as ações do Estado francês, todas as ações vão acabar na conta de Napoleão. Vai ser ele que vai estar protagonizando isso, e por isso ele vai ganhar um papel de destaque, né? Por tudo que ele estaria fazendo. Mas para ele ganhar
para ele certificar essa estabilidade, para ele promover essa estabilidade, ele precisava de agradar tanto os girondinos, né, que haviam colocado ele no poder, representantes da alta burguesia, quanto os jacobinos, né, que estariam representando então as classes mais populares. Então ele vai ter uma série de medidas extremamente importantes que vão acabar sendo muito populares, né? E vão ser muito bem aprovadas pela população em geral, que vão ser muito relevantes, né, para o futuro. Que daqui a pouco a gente vai ver em que ele vai se tornar imperador da França, né? Então eu citei aqui algumas dessas ações, né, que ele fez e que são importantes da gente saber um pouco, né, o que ele fez. E depois eu vou analisar também as medidas econômicas que vão ser muito importantes também para isso, né? Para esse ganho de popularidade e de aumento da estabilidade na França. Principalmente essa popularidade vai aumentar em relação à alta burguesia, né? Claro, mas daqui a pouco a gente vai analisar isso. Mas em ações de cunho mais social, a gente pode analisar algumas dessas medidas, né, de Napoleão. Como, por exemplo, a criação do Código Civil Napoleônico, né, que foi uma base legislativa que até hoje é estudada, né, pelos legisladores, né, contemporâneos, porque era é um código, né, muito moderno, muito baseado em ideias iluministas, que inclusive eram muito defendidas, né, durante toda a Revolução Francesa. E por que que isso vai ser extremamente popular, principalmente na classe burguesa, dos altos burgueses, né? Porque esse Código Civil ele defendia, por exemplo, a propriedade privada, o direito à propriedade privada, que era muito importante para essa burguesia. Ele defendia um Estado laico que também tirava o poder da Igreja do segundo Estado francês, né, representados pelo clero. Então, enfim, foi uma codificação, né, uma legislação muito importante para estabilizar-se, né, os ideais iluministas que tanto haviam sido defendidos durante toda a Revolução Francesa. Então vai ser com esse Código Civil que vai criar uma estabilidade em torno desses ideais, né? Eles vão se tornar lei agora, né? Mais do que simplesmente ideais. E isso vai agradar muito a alta burguesia. E em relação à baixa burguesia, né, que a gente pode citar baixa burguesia e aos outros membros do, do terceiro estado, do terceiro estado não, desculpa, dos jacobinos, né, como sans-culottes, camponeses, Napoleão vai fazer uma reforma educacional muito interessante, em que ele vai criar colégios públicos, né, os chamados liceus, abertos à população. Além de criar faculdades, né, que também ofereciam então uma certa ascensão, né, para quem conseguisse ingressar nessas faculdades, e também a abertura de museus, como o famoso Louvre, né, que fica no centro de Paris, que antes era um palácio de nobres, ele vai acabar abrindo e ofertando, né, para toda a população, né, quadros, obras de arte famosas, que essas pessoas jamais teriam acesso. E o próprio museu, né, que é uma construção muito bonita, que também era um símbolo de poder dos nobres que vai acabar sendo aberto pelo povo, para o povo. E isso vai ter um simbolismo muito grande, né? Essa ação tem um simbolismo muito grande para esse imaginário popular também. Então todas essas ações vão ser muito importantes, né, para o aumento da popularidade de Napoleão. Então é sempre bom ter isso em vista. E aqui a gente vai falar da economia na era napoleônica, né? Esse ponto que é extremamente importante a gente analisar, porque vai ser as ações do Bonaparte, né, vão no campo econômico vão ser de extrema importância para aumentar a popularidade que ele tinha, tanto nas classes populares quanto dentro da alta burguesia, né? Ou seja, ele vai estar atuando na parte econômica para esses dois grupos sociais, né? Então ele vai
tomar essa série de medidas, né, e que eu listei algumas aqui. Essas duas primeiras vão ser voltadas para as classes populares e essas duas últimas para a alta burguesia, né? Então ele vai confirmar nessa distribuição de terras, que foi uma das demandas mais urgentes que as classes populares e os camponeses tiveram durante a Revolução Francesa, e ele vai confirmar essa distribuição, né? Ele não promove mais distribuições, mas as terras que já haviam sido distribuídas vão continuar da forma que estava. E, além disso, ele vai facilitar, né, o transporte de alimentos, de outros produtos, o que vai acabar diminuindo o preço desses alimentos nas cidades, enfim, além de aumentar a segurança nas estradas, aos pequenos comerciantes, enfim. Isso vai ser muito importante. O que vai aumentar, né, o apoio e a aprovação por parte da parte popular ao governo de Napoleão. E em relação à autoburguesia, ele vai fazer essas duas grandes ações, né, que devem ser destacadas, que vão acabar, que é o resultado final e mais importante para a burguesia, estimulando a industrialização francesa, né? Ele vai aumentar os impostos sobre produtos estrangeiros, né? Então isso acaba fazendo com que as pessoas procurem mais produtos nacionais, o que ajuda na competição, né? As empresas francesas conseguiriam competir no mercado com maior facilidade, né? Já que seus produtos seriam mais baratos. E isso, consequentemente, aumentaria, né, o poder industrial e o ganho econômico desses burgueses. E ele também criou o Banco da França, além de uma moeda nacional, né, o franco, que só vai deixar de ser utilizado quando a França começa a adotar o euro. E, enfim, isso foi importante porque vai acabar estabilizando a economia francesa e também o governo francês, né, o governo central francês vai começar a ajudar empresas a se formarem ou quando estiverem com necessidade, né? Eles inclusive criam um projeto de industrialização francesa que vai durar por toda a era napoleônica, que ajuda essas indústrias, né? Fomenta as indústrias, estimula as indústrias a crescerem, a produzirem, a mesmo se formarem, né? Se começarem a construir alguma fábrica. E isso vai fazer com que a industrialização francesa ganhe um estímulo muito grande, né? Um país que era de maioria absoluta, quase total, cuja economia era quase absolutamente voltada para o setor agrícola, vai começar a aumentar a sua industrialização. E esse é um ponto que a gente tem que prestar muita atenção, porque ele vai ser de muita importância para a Inglaterra, né? A Inglaterra vai olhar principalmente esse ponto com muita preocupação. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas tem a ver, claro, com competição. Eles tinham medo da França, com esses ideários liberais, esse ideal de estímulo à industrialização, que eles se tornassem uma potência que tivesse capacidade, né, de competir de competir, né, contra a Inglaterra, assim, no mesmo nível, né, economicamente. E lembrando que a Inglaterra era uma potência industrial, a maior potência industrial mundial, um dos poucos países que tinham, se não o único país que tinha um setor industrial extremamente desenvolvido que supria todas as necessidades europeias de industrialização. Então eles viram isso com maus olhos, né? E aqui vale a gente apontar que enquanto tudo isso estava acontecendo, né, esses estímulos econômicos, essa aprovação da população, essas medidas sociais, Napoleão foi ganhando cada vez mais
foi tendo cada vez mais uma centralização sobre o seu domínio, sobre o seu governo, né? E ele vai se acentuando cada vez mais. Ele vai ser eleito, por meio de um plebiscito, o primeiro cônsul, né? O que já era óbvio acaba sendo oficial, né? Ele vai se tornar o cônsul mais importante na época do consulado de maneira oficial. Já acontecia isso, mas agora ficou oficializado. Ele seria o primeiro cônsul por 10 anos, né? Em 1802 vai ter essa decisão. E vale comentar aqui também que o Código Civil Napoleônico, ele vai também, além daquelas conquistas sociais que a gente tinha comentado, né, igualdade jurídica, o direito à propriedade privada, ele vai também criar vai aumentar a força do governo central, né? E, consequentemente, isso vai fazer com que uma estabilidade maior se crie em seu governo, que os burgueses vão adorar, né? Ele vai proibir greves, sindicatos, vai voltar à escravidão nos países, o que demonstra um caráter extremamente autoritário, né, desse governo de Napoleão. Por mais liberal que ele tivesse sendo, ele estava lá também para estabilizar o país, ele estava lá para formar um governo forte. E ele faz isso, ele tem uma série de medidas, como essas que eu citei, que vão aumentar essa autoridade do governo dele. Só que, mesmo com essas medidas, o apoio popular e o apoio da burguesia vão continuar extremamente fortes. E sabendo disso, Napoleão faz um plebiscito, né, no início do ano de 1804, que vai fazer com que ele se torne o primeiro cônsul vitalício. Só que, além disso, ele vai fazer um outro plebiscito ainda nesse mesmo ano, sabendo dessa força que ele tem, em que ele pergunta para as pessoas, né, um plebiscito é uma consulta popular, né? Ele vai perguntar para as pessoas o que eles acham do Napoleão se tornar imperador, né? E as pessoas vão votar, obviamente, né, com grande maioria, para ele se tornar o imperador da França. E aqui é interessante a gente analisar essa coroação de Napoleão. É comumente dito, né, que Napoleão se autocoroou. E a essa frase a gente pode dar dois sentidos, né? A gente pensar, primeiro, que ele se autocoroou porque ele fez esse plebiscito sabendo que ele ia ser aceito como imperador, que ele ia ser escolhido como imperador, né? Então, ele vai ter essa escolha de fazer o plebiscito para ver se ele ia se tornar imperador, sabendo que ele ia ter esse apoio popular, né? Então, ele se autocoroou, né, porque ele fez essa pergunta sabendo que a resposta seria positiva. Mas, além disso, a outra interpretação válida é principalmente vinculada a esse quadro aqui, que é bacana a gente analisar ele aqui rapidinho, porque ele costuma cair muito em várias questões, né? Napoleão estaria se autocoroando, ou então coroando que é a sua esposa, né, que está aqui ajoelhada, o que demonstra uma metáfora, né? De acordo com a tradição católica, né, e de todos os reis franceses que vieram antes dele, era o Papa ou então um alto cardeal que iria coroar tanto a ele quanto a imperatriz. E essa cena de Napoleão coroando, né, a sua esposa, e que ele teria também se autocoroado, ela vai muito de encontro com isso, né, do poder que Napoleão tinha, da sua força como líder do Estado francês, da laicidade do Estado, né, dessa separação do Estado em relação à Igreja, né? Napoleão aqui está em completo lugar de poder, né? Ele coroa a imperatriz, ele se autocoroou, né? Então esse quadro é interessante, a análise dele, né? Bacana a gente ver isso. Inclusive o Papa esteve, né, nessa cerimônia e, enfim, no quadro foi retratado assim, né? Ele coroando a sua esposa e se autocoroando. Então, galera, esse é o fim, né, da nossa primeira aula sobre o período napoleônico.
na próxima aula nós iremos explorar então as guerras napoleônicas, né, as invasões napoleônicas e o consequente declínio do governo de Napoleão até a sua queda, tá? Então é isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e obrigado. Até a próxima aula.